Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Daremos sequência a mais uma disciplina das matérias do PET de Sociologia deste primeiro bimestre, semanas 4 e 5, onde falaremos do liberalismo e também das ideias iluministas. Falaremos de alguns dos grandes pensadores destes assuntos para que vocês possam entender as influências que essas ideias chegaram para nós nestes momentos atuais e impulsionaram momentos de revoluções importantes na sociedade. Bom, o liberalismo ele faz parte do princípio da política iluminista, né? Um dos grandes precursores dessa ideia, ou grande precursor, foi o filósofo inglês John Locke. Ele defendia uma relação contratual entre o monarca e seus súditos, né? Para o Locke, o homem possuía direitos como a liberdade e a propriedade privada, cabendo ao Estado a proteção desses direitos, o que limitava o poder do rei nessa ocasião. Este período, na verdade, é o século das luzes, como ele é no século XVIII, dá para dizer que esse período ele veio um pouco antes, no século XVII, foi quando as grandes revoluções já ensaiavam uma força, mas como tudo na história tem um certo período para acontecer, nós chegamos apenas no século XVIII, que foi considerado aí o século das luzes, foi o auge, né, dessa efervescência de ideias com importantes avanços econômicos, culturais, científicos que levaram à crença que o destino da humanidade era para frente, né? Nós já mirávamos ali o progresso da sociedade. Então, além do racionalismo e do liberalismo, outro princípio iluminista é o anticlericalismo, ou seja, política de um lado, igreja de outro. Esses assuntos não se misturam. Na semana 2 deste primeiro ano, nós trabalhamos a questão do Estado laico, né? O que era esse termo, por que ele surgiu e qual que foi a importância. É importante lembrar que, bem antes, né, do século XVIII, a igreja tinha uma forte referência, uma grande influência nos acontecimentos políticos de uma determinada localidade. Haja vista que nas pequenas cidades, como é o caso da minha, no sul de Minas, aqui em Itaiandu, a igreja assume sempre uma postura, uma figura central, né? Geralmente você tem a construção de uma igreja e depois vem outros prédios públicos importantes, como o da prefeitura, e depois a cidade vai crescendo em volta daquilo. Isso era símbolo de poder, além também do etnocentrismo que nós estudamos na semana 3. Então é muito importante frisar sempre isso. Então, a igreja começou a interferir demais em algumas coisas e com isso alguns pensadores entenderam que era interessante essa separação. Assuntos religiosos, igreja, assuntos políticos que fossem administrativos por pessoas que tinham que cuidar dessa parte das políticas públicas mais sociais. Bom, e aí que entra um Montesquieu. Eu sei que você escuta esse nome, dá um pouco de arrepio, né? Você fala, nossa, Montesquieu. Você aprendeu na história algumas coisas e a sociologia também vai trabalhar um pouco sobre ele. Ele foi um dos grandes divulgadores da necessidade de desconcentrar esse poder das autoridades, no caso o rei, né? E ele foi um dos grandes idealizadores da questão da tripartição dos poderes, ou seja, a divisão entre poder legislativo, executivo e judiciário. Quem tiver alguma dúvida sobre esses três poderes pode me passar. Mas em suma, rapidamente, o legislativo é o que cria as leis, o executivo é o que faz a execução das leis e tem outras funções atreladas com as políticas públicas da sociedade, trabalha para a sociedade e faz a lei acontecer, e além, claro, do poder judiciário que aplica, né, o poder que aplica as leis e que é um poder que, em tese, deveria ser completamente também desligado das questões políticas, né? Bom, agora falando um pouco do Voltaire, ele era ligado a uma alta burguesia. Apesar de tudo, era um crítico fervoroso do absolutismo, da nobreza e principalmente da igreja. Os dois, tanto o Voltaire quanto o Montesquieu, eles faziam essas críticas, mas entendiam que a figura do rei, da monarquia, era importante, ela deveria ser preservada, mas o poder tinha que ser limitado pelo parlamento, seguindo o exemplo como é hoje na Inglaterra, né? O Brasil ele tem um regime que ele é presidencialista e na Inglaterra é o parlamentarismo, ou seja, o povo escolhe o poder legislativo por meio ali dos senadores, né, dos deputados,
e eles que escolhem o grande representante lá, que é o primeiro-ministro, que é como se fosse o nosso presidente aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil voga o sistema presidencialista, ou seja, o povo tem o voto direto e o povo que elege tanto o poder legislativo quanto o poder executivo. E aí outro dos grandes pensadores, nós falaremos agora de Rousseau, né, que ele era identificado já da baixa burguesia. E ele focava mais nos trabalhadores assalariados, posicionando-se em favor do Estado democrático e republicano. Segundo sua teoria, o governo deve ser feito pelo povo e para o povo. Ele é o formulador também do contrato social, isso é muito importante, que de acordo pelo qual os homens abdicam de todos os seus direitos naturais em favor da comunidade, recebendo em troca a garantia das liberdades no limite estabelecido pela lei. Assim como dizia Max Weber, né? O homem ele é livre, mas ele tem que respeitar os outros indivíduos e também, claro, as leis do local em que ele atua naquele momento. Sobre a dinâmica capitalista, que é um outro tópico dessa semana, que é um processo cíclico de acumulação de capital, deriva-se do movimento eminente deste modo de produção, né? Então, quanto mais capital acumula do sistema capitalista, é uma dinâmica desse sistema. E aí aqui eu paro rapidamente para que a gente possa fazer um trabalho importante com relação ao mais-valia, né? Aqui, como vocês podem ver, existe uma gravura que nós colocamos para elucidar um pouco mais o conteúdo e ser mais pedagógico. Na verdade, são 3 fases. E aqui a primeira, nós temos o dono da empresa, o chamado proprietário, que é o Tavares, um nome simbólico, e o senhor trabalhador, que é o Silva. E aí o Tavares está sempre cobrando, né? Sempre cobrando ali, no caso, a cobrança ainda está até bem educada, ele só quer que ele ande um pouco mais rápido. O Tavares é o dono da empresa, ali nós mostramos os parafusos, e quem faz os parafusos, ou quem produz, é o Silva. E aí agora uma questão matemática. Se o Silva trabalha 8 horas por dia e ele ganha R$20, em uma equação nós podemos ver que, dividindo 20 por 8, nós teremos R$ 2,50 por hora para esse funcionário Silva. E o Silva produz 1.000 parafusos por hora, olha como ele ainda é produtivo, né? E o Tavares ele vende cada parafuso a 5 centavos. Então, se nós multiplicarmos esses 5 centavos por 1.000 parafusos, nós teremos R$50, que é o faturamento da empresa. Então, o Tavares vai pegar os R$50 como pessoa jurídica, como empresa, e vai repassar R$ 2,50, que é a hora do Silva. Ou seja, é uma matemática que não é nada muito igualitária, né? É claro que o dono da empresa ele tem outros compromissos, ele tem que pagar outros encargos, ele tem outras coisas para pagar, os impostos, questão de energia elétrica, dentre várias coisas, mas mesmo assim o que vai sobrar para o empresário é muito maior do que vai sobrar para o Silva, isso você não tenha dúvida. Isso se a gente ainda for multiplicar por tantos outros funcionários que a empresa tem, né? E isso é um ciclo vicioso que a gente costuma dizer que ainda vai para cima, ou seja, essa cobrança ela tende a ser cada vez mais feroz, né? Então, olha aí, mais depressa, e aí isso vai continuando, e aí tem uma charge com o Karl Marx aparecendo e pergunta para o Tavares, né? Ele questiona, o senhor já ouviu falar em mais-valia? E aí o Tavares diz, está maluco? Quer acabar com o meu negócio? Então esse é um ponto interessante que mostra para nós o que é o mais-valia, ou seja, essa defasagem, essa discrepância, para não falar outra coisa que há, entre o valor pago ao funcionário assalariado e o valor final do produto. E muitas vezes, né, por conta dos outros encargos também que esse funcionário tem, com outros projetos de vida, que basicamente dá para ele viver numa casa de aluguel e comer o básico, ele muitas vezes não tem dinheiro para pagar o que ele mesmo produz. A exemplo de uma fábrica ou uma loja de tênis, né? A fábrica produz, repassa para uma loja e quando ele vai comprar, ele muitas vezes acaba, o dinheiro que ele produz, o custo do produto não é compatível com o valor que ele vai pagar depois, né? Passando agora o PIB do Brasil, 1962 a 2018, nós temos aqui uma análise gráfica, né? Geralmente o que está aí em azul é o saldo positivo do PIB, em vermelho o que está negativo, né? Então a gente vê que o Brasil tem um PIB sempre em crescimento, né? Ele cresce, quer dizer, no começo pelo menos sempre em crescimento, e depois ele faz aqui uma tendência de queda, vem para o vermelho, ele melhora. Então vocês podem notar aqui que é basicamente também um período bem parecido, né? Ele cresce, depois ele desce de novo, cresce, agora nós estamos em queda, esses últimos anos agora com um valor menor, e devemos ter valores negativos também
19, 20, 21. E aqui o ciclo, uma das questões, né, desse PET justamente em torno dessa análise, dessa metodologia com relação à produção, né, que nós temos as famílias proprietárias do meio de produção adquirem os produtos, e os produtos são desenvolvidos pelas empresas, e as empresas remuneram as famílias pela utilização, e essas famílias podem ainda ser remuneradas pelo fator terra. Mas assim, o ciclo, o que acontece se a gente for fazer uma análise agora mercadológica? Se uma empresa passa a vender menos porque as pessoas estão numa situação de crise, as pessoas vão procurar menos e comprar menos, né? Então as empresas vão passar a produzir menos, porque senão elas vão perder, vão ter um estoque, o estoque ele é ruim para a empresa na linguagem da administração falando. Então eles vão passar a produzir menos. Com isso eles vão precisar de menos funcionários e vão, infelizmente, precisar demitir os funcionários. E aí os funcionários entrarão no desemprego, né? Então isso é muito ruim para a questão econômica de fato, né? Então as pessoas desempregadas aí que vão comprar menos ainda das empresas, e isso tende a se agravar e se agravar. E aí nós temos uma relação que é inversa. Se nós tivermos um desemprego muito alto, a tendência do PIB é cair, né? E vice-versa. Se nós tivermos uma questão boa do emprego, o PIB tende, né, com certeza, a responder também de uma forma inversamente proporcional. Tá ok, gente? Então esse é um ponto que realmente nós temos que olhar com muito cuidado e estará presente em uma das questões do PET. No mais é isso, me despeço de vocês. Estamos juntos, sigam nas redes sociais e dê um like. Muito obrigado.